Linha. Ô, tristeza, viu? Eu não queria falar disso, eu não queria essa tela, mas somos jornalistas, Sormani. Vamos lá. Santo André, 10 pontos. Ontem deu tudo errado pro Santos, né? O São Bento ganhou, o Santo André ganhou. Ontem foi a zica total. E o São Caetano já tá rebaixado. Os dois últimos caem. Não vou complicar, a situação é a seguinte. Se o Santos empatar com o São Bento na Vila, no próximo domingo, o Santos tá salvo. Que dificuldade! Esse time do São Bento é ruim, hein? É ruim, é difícil? É, mas o futebol tem dessas coisas. E eu te pergunto, Fábio Sormani, se o Santos perder e for rebaixado, é o maior vexame da história de um grande paulista? Bom, boa tarde a todos primeiro, né? Aos companheiros, a você, o William, fã do esporte. Eu acho que viu? Sinceramente, eu acho que ser rebaixado no campeonato estadual é humilhante. É humilhante. É humilhante. Mas o Santos trabalhou para isso, né? Para estar numa situação dessa, né? Há anos. Não. A gente conversava ontem à noite, certo? E eu passei para você isso. Sim. Isso daí, o que está acontecendo agora, o que a gente vê em campo, essa situação dramática do Santos, nada mais é do que um efeito de uma causa que vem lá de trás, né? Vem na época do Odílio, passa pelo Modesto Roma, que eu acho que foi o pior dos três. Não sei também, o Odílio, vou te contar uma história, aquela contratação do Damião, hein? Olha, Odílio, Modesto Roma, Pérez e Começou agora ali, né? fora. Tem um marco. A É, contratação do Damião é um marco nessa história. exatamente. Então, começa naquela época, como dizia o André Sanches, a conta chega. Chegou. O time do Santos hoje é um time muito fraco. É um time débil. Para piorar, o Santos fez uma péssima escolha no começo da temporada ao acertar com o Ariel Roland. Ok. Naquela época, quando acertou com o Roland, ninguém imaginava que ele fosse um técnico tão medíocre como ele se mostrou. Mas com o passar do tempo, com o andar da carruagem, ficou muito claro isso. Então, a substituição do Roland deveria ter acontecido bem anteriormente. E outra coisa, não podia se esperar 10 dias para acertar com um novo treinador, gente. Não tem o menor cabimento. E esse treinador foi acertado ontem, e ele já deixou claro, ou o Santos, aí eu já não sei dizer, ele não trabalha domingo, e não tem que trabalhar mesmo. Não tem que trabalhar mesmo, não foi ele que montou esse time. O jogo de domingo é uma decisão. E o Santos, com o Marcelo Fernandes, está rendendo. Empatou com o Bragantino fora, perdeu o jogo para o Boca, onde o jogo foi muito igual, goleou o Strongest, e ontem contra o Palmeiras, o Santos foi muito melhor que o Palmeiras. O resultado não diz o que aconteceu. O resultado ele é mentiroso. O Santos jogou muito melhor que o Palmeiras. E acabou perdendo. Por quê? Porque quando as coisas começam a dar errado, companheiro, é difícil você frear. Mas o Santos está jogando bem com o Marcelo Fernandes. Agora, tem um componente muito importante domingo, que é o aspecto emocional. Como é que os jogadores vão se Exatamente. comportar domingo? O Santos joga pelo empate. É na Vila. O adversário é um adversário que não inspira medo, mas é futebol. É um jogo só. Um golzinho do São Bento, retranca, numa bola parada. O Santos adora tomar gol de bola alta. O zagueiro Kaique é muito bom com a bola nos pés, mas ele é muito deficiente no jogo aéreo, muito deficiente. Ele é bom quando ele tem a bola nos pés, mas o zagueiro tem que ser bom na bola aérea, desarmando o adversário. As pessoas acham que o Kaique é um grande jogador porque ele toca bem a bola, mas ok, essa é uma função complementar do zagueiro. O zagueiro tem que ser bom protegendo a zaga dele, protegendo o goleiro dele. O Luan Pérez também é um ótimo jogador distribuindo o jogo, mas ele é deficiente na bola aérea. Mas ele é um pouco mais seguro na bola rasteira do que é o Kaique. Entendeu? Então, quer dizer, um golzinho do São Bento numa bola parada, no escanteio, numa falta, o time se retranca, o nervosismo vem e é difícil, velho. Pelo futebol que o Santos está jogando, eu acho difícil cair. Acho que ele ganha do São Bento. Acho. Mas, como a gente sempre diz, é futebol. E tudo pode acontecer num jogo de 90 minutos.
Tudo pode acontecer. O Santos já foi surpreendido nesse Campeonato Paulista. Perdeu de 3 para a Ponte Preta, tomou de 4 do São Paulo, empatou com o Botafogo na Vila Belmiro, ganhou no bico do Corvo da Inter de Limeira, numa falha do goleiro. O Santos só tem 2 vitórias, Sormani. Só tem 2 vitórias. O 11 Ituano jogos, contra... 2 vitórias apenas. Exato. E os caras, e eu vejo companheiros de profissão, os quais eu respeito muito, e por isso eu fico abismado, defendendo a permanência do Ariel Roland. Pô, mas não é na deles que vai estourar. Esses caras que falam que o Ariel Roland tem que ficar, não torcem para o Santos. Eles não têm o sentimento do torcedor. Eles torcem para times, outros, para times bem resolvidos financeiramente falando. Se o Santos for para a Série B, ele corre o risco de acabar. Porque pode até voltar, mas depois, sem estrutura, pode cair de novo. Aí ele volta, cai. Veja o que acontece com o Botafogo. O Botafogo disputa algum título importante? O Vasco disputa. E olha, é o Vasco, hein? A quinta maior torcida do Brasil. O Santos não tem isso ao lado dele. Então, ao se defender a permanência, não se pode mandar embora um treinador com 12 jogos apenas. Não pode ir para a Série B, companheiro. É isso que não pode. O trabalho dele não pode ser analisado apenas por 12 partidas. Quantas vão precisar? 80? Uma temporada? E corre-se o risco de ir para a Série B? Gente, quem entende o mínimo de futebol, o mínimo, não precisa entender muito. Quem tem 4 neurônios quando o assunto é futebol, percebeu que o Ariel Roland não tinha a menor condição de dirigir o Santos mais. E o presidente do Santos não notou isso. Porque não foi ele que mandou embora o Ariel Roland. Quem mandou embora, quem saiu, foi o Ariel Roland, o Ariel Roland. Não foi o Rueda que demitiu ele. Quer dizer, começa já daí. Entendeu? Existe hoje um clichêzão no futebol de que se dar tempo ao treinador. É verdade, seria legal. Seria legal. Agora, ficou claro que o trabalho do Ariel Roland era um trabalho de longo prazo. E o Santos precisava de resultados, como ainda precisa. Porque senão vai para a Série B. E se for para a Série B, ele não tem por trás de si mecenas, como teve o Palmeiras, torcidas como tem o Palmeiras, como tem o Corinthians. É difícil, companheiro. Se for para a Série B, corre o risco de ficar ali, deixar de ser um time grande. Então, o Santos não pode se dar o luxo de, filosoficamente, eu vou manter o treinador, porque o treinador só fez 12 jogos. E daí? Eu vou para a Série B por causa disso? Quem que paga essa conta? O jornalista? Não é. Quem vai pagar a conta é o clube. Tem a Série B do Paulista, que é pior ainda. O Santos, só para terminar, por favor. O Santos está nesse buraco. O Santos está nesse buraco por causa do Ariel Roland. Ele deixou terra arrasada. Um time que era um nheco-nheco em campo, que tocava bola pro goleiro pro zagueiro pro outro zagueiro, depois pro goleiro, o volante vinha pegar a bola, devolvia pro goleiro e não finalizava. Aí um outro jornalista, companheiro nosso, que eu não vou mencionar o nome, evidentemente, escreveu no blog dele, mas esse foi o Ariel que o Santos contratou. Não, o Santos, só um idiota contrata um treinador cujo time não chuta em gol. Que, com posse de bola, ok. Ele tem posse de bola. Zagueiro sai jogando, faz aquela transição da defesa para o ataque, com muita troca de bola, etc. Mas tem que finalizar. Não é possível que o Santos contratou um treinador com posse de bola que finaliza pouco. Só um idiota acha isso. Só um idiota. O Santos contratou um treinador achando que ia ter posse de bola e muita finalização, como acontecia com o São Paulo. Muita posse de bola e muita finalização. O time do Ariel Roland não finalizava. Não chutava gol. É uma coisa impressionante. Entendeu? Então, deixou terra arrasada, o time sem personalidade, sem esquema de jogo, sem uma definição, sem nada. Sem nada. E agora o Marcelo Fernandes está tentando tirar o Santos desse buraco. Não é fácil. Não é fácil. O Santos, acho que ele não será rebaixado. Corre risco? Claro que corre. É futebol. Pascoal, quero te ouvir sobre essa pergunta do vexame.
Seria o maior vexame de um grande paulista? Da história? Bom, alguns já passaram... rebaixadas, hein? Alguns já passaram perto disso, né? O Corinthians, naquele episódio com o São Paulo, com o grafite, fazendo os 2 gols lá em São Caetano, que o Corinthians acabou sendo salvo do rebaixamento. Depois a torcida fez protesto, reclamação, e agora de novo, de repente, depois a gente vai falar do Palmeiras, o Corinthians pode salvar o Palmeiras para classificar para a sequência do campeonato. O negócio está enrolado. E o caso do Santos, com todo respeito, eu concordo com o que disse o Sormani. O Santos não pode se dar o luxo de vacilar e cair para o A2 do Campeonato Paulista. Não dá. E aí é que eu vou de novo entrar com a responsabilidade do atual presidente. Mas ele está tentando fazer. O tentar fazer não basta. Não basta tentar fazer. Para o Santos tem que executar toda hora. Tem que fazer a todo momento. Não basta só tentar. Tem que fazer. É para isso que ele foi eleito presidente do Santos. Ele tem que contratar um treinador rápido, ele tem que fazer o time jogar, ele tem que pagar o salário dos jogadores, pagar a premiação, acertar o que está combinado com os jogadores. Isso é obrigação do presidente. Mas eu vou escolher calmamente um treinador. Aí o que deu? O Santos vai jogar a última rodada com essa faca no pescoço, com a obrigação de ganhar do São Bento e Sorocaba. O Santos tinha que estar jogando contra o São Bento e Sorocaba para garantir a vaga entre os melhores do Campeonato Paulista, com todo o respeito ao São Bento de Sorocaba, ao Mirassol, ao Novo Horizontino, ao Botafogo de Ribeirão Preto, a Ponte Preta, ao Guarani, a todos os outros. Com todo o respeito, o Santos tem que brigar para se classificar entre os melhores do campeonato. Não é para fazer isso aí. Não é para passar esse tipo de vergonha. Concordo que ontem o Santos fez um bom jogo. Jogou melhor que o Palmeiras no segundo tempo. Só que no critério eficiência, o Palmeiras foi mais eficiente. O Santos teve alguns momentos para definir a partida de ontem e não definiu. Existem jogadores no Santos com enorme potencial, mas ainda não estão completamente preparados para serem titulares de uma camisa tão importante. Não dá para acreditar. Aí eu fico lembrando da faixa da torcida do Santos na arquibancada. Em segundo, algumas vezes. Na segunda, nunca. E agora? E agora, seu Rueda, como é que vai fazer? E agora, rapaziada do Santos, como é que vai fazer? Esse lado emocional que é carregado e foi carregado por uma decisão de Libertadores, ele é potencializado nesse momento do Santos no Campeonato Paulista. Seria o maior vexame da história de uma camisa maravilhosa, talvez a camisa mais representativa do futebol brasileiro no exterior. Seria uma catástrofe para o Santos. E olha, que a lição seja aprendida, porque é difícil cair na Série A do Campeonato Paulista, com tanto time ruim. E o Santos está conseguindo essa façanha de brigar para não cair. Cuidado no Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, com esse time não dá para segurar a bronca, hein? Professor, qual é o tamanho do buraco da Série A2, hein? Tudo bem? Fundo, né? Olá, William, companheiros, todas as pessoas que nos assistem, mas é fundo esse buraco. Eu acho que a gente tem que fazer análise em 2 níveis. Eu até coloco esse nível, o nível econômico, porque você jogar estadual já é terrível. Você jogar a segunda do estadual é mais ainda. A única coisa que justifica o estadual é a cota de televisão. Você não vai ter na A2. E vai te colocar na contramão no calendário. É tudo de ruim. Se a Série B do brasileiro já representa todos os problemas que o Sormani falou, uma eventual queda para a A2 do Paulista, que eu acho que não vai acontecer. O São Bento é um time limitadíssimo que ganhou a única partida dele ontem. Né? Ele tem que ganhar do Santos para igualar em vitórias. E aí ele passará até pelos pontos. Mas nesse momento o São Bento é um time de uma vitória no campeonato. A questão é que o Santos não poderia chegar nessa situação, na situação do risco futebol. Isso à parte, tem a questão da gozação, que existe sim. Existe sim. Nós jornalistas somos muito pragmáticos. Libertadores maior que estadual. Olha, na prática, gente, torcedor tira sarro de torcedor. A torcida do Santos leva uma faixa. A torcida do Santos não leva uma faixa dizendo em segundo algumas vezes, na segunda nunca. Fazendo até uma referência mais ao brasileiro, não ao estadual. Então tem esse componente, sim. O paulista não tem mais o peso que já teve. Mas quem é que quer cair para a A2 do Paulista? A Portuguesa se foi e não voltou até hoje. Todo mundo já correu esse risco.
o Corinthians correu esse risco no caso Grafite. Embora essa história seja meio diluída, o Grafite já tinha feito 2-0 lá no jogo com o Juventus, quando o Corinthians surpreendentemente toma um gol da Portuguesa Santista no fim do jogo no Pacaembu. Aí todo mundo olha, volta os olhos para um resultado de São Paulo e Juventus que não tinha mais saída. O Palmeiras, no ano que eu nasci, 68, ele disputava a Libertadores e ficou com várias partidas atrasadas do Paulista. E ele correu o risco de rebaixamento, um jogo que ficou para a história contra o Guarani. O Guarani teria inscrito até um jogador irregular chamado Flamarion, já falecido, que já garantiria os pontos para o Palmeiras na época. O São Paulo tem a polêmica lá do campeonato de 90, se caiu, se não caiu, jogou num grupo mais fraco. Caiu ou não caiu, professor? Não caiu porque o regulamento é muito claro. O regulamento de 90 está escrito lá, não haverá rebaixamento para a segunda divisão. O que aconteceu foi que o São Paulo jogou num grupo mais fraco, pela má campanha de 90, ele fica no grupo mais fraco de 91, aí resolvem que os times do grupo mais fraco iriam disputar o título, 2 do grupo mais fraco com 6 do grupo mais forte, e o São Paulo até se beneficiou disso, porque veio do grupo mais fraco e acaba sendo campeão paulista de 91. Mas houve ali... um cara de segunda divisão, né? Não, sem dúvida. Na prática... Na prática, o São Paulo jogava com o Noroeste de Bauru, enquanto Corinthians e Palmeiras estavam se enfrentando. O que, aliás, não foi vantagem nenhuma para quem se enfrentou. Na fase de grupos, já do campeonato de 91, Palmeiras e São Paulo acabam empatados em pontos. E, pasmem, o critério de desempate era o acumulado de pontos do campeonato inteiro. Isso prejudicou o Palmeiras, porque o São Paulo jogava com os pequenos, o Palmeiras jogava com os grandes. Então era natural que o São Paulo pontuasse mais. Isso foi decisivo para o título de 91. São essas peraltices de regulamento do Brasil que a gente conhece, né? Mas de fato está escrito lá no campeonato de 90. Não haverá rebaixamento para o campeonato do ano seguinte. Então no papel não caiu não. Mas ficou essa marca, claro, o São Paulo jogou em horários alternativos contra adversários alternativos e não é bom para ninguém. E hoje, economicamente, principalmente do ponto de vista econômico, eu não vou dizer que é a morte, porque clubes grandes têm essa capacidade de regeneração que a gente conhece. Mas é pelo menos uma temporada muito afetada do Santos se ele jogar a 2. Acho que não vai acontecer. Acho que no fim o Santos pelo menos... vai, na pior das hipóteses, empata esse jogo, porque, verdade seja dita, o Santos não está jogando mal. Se não for o componente psicológico, o Santos é um time que ontem fez um segundo tempo melhor que o do Palmeiras, goleou como deveria ter goleado o The Strongest, e fez um jogo decente contra o Boca na Bombonera. É esse aspecto psicológico. De repente a gente acordou para isso ontem, né, gente? Eram 90 minutos da gente fazendo conta de um Santos para a classificação. De repente, até a vitória do São Bento guinou tudo isso. Coisas de um campeonato caótico também, em que os times não fazem os mesmos jogos contra os mesmos adversários. É outra aberração num ano que já é uma aberração em si. Ô Facinca, comparando aí com outros vexames, vamos lembrar aí, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, quais foram os vexames desses times aí pra gente comparar e entender se o do Santos é o maior mesmo? Rebaixamento, né? Tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem. Aliás, boa tarde a todos, né? As pessoas sisudas hoje, só porque a sexta-feira tá um pouco mais fechada. Tá desanimado, hein, cara? Em São Paulo, vocês ficam com essas caras de limões a dedos, né? Olha a cara do Sormani, enfim, nosso Facundo. Boa tarde pra ele, boa tarde a Pascoal. Professor, você em casa conosco, fã de esporte. Vergonha é rebaixamento, né? Rebaixamento não tem nada pior que isso. Então, a princípio, o Santos nunca teve uma vergonha desse tamanho. O São Paulo, oficialmente, não teve uma vergonha desse tamanho. Ele teve esse período que passa e cai no esquecimento e muito também na base da interpretação, né, professor? Beleza, ele ficou no grupo mais fraco, mas interno era um rebaixamento. Depois do mesmo campeonato conseguiu lá a virada no regulamento, ele classifica-se para ser campeão, então tudo passa no esquecimento. Mas vergonha é rebaixamento. O Santos está prestes, não consumado, tem a chance, eu acho que não vai cair, mas a princípio ele está disputando contra o que seria a maior vergonha da história de um clube brasileiro, porque clube brasileiro desses de elite, nenhum que eu me recorde aqui rapidamente foi rebaixado no estadual.
o que é muito pesado, é muito feio, né? Ainda mais na atual condição do estadual, campeonatos ruins, campeonatos de péssima expressão, campeonatos de um nível técnico baixíssimo, limitadíssimo. Uma coisa é você cair no estadual dos anos 80, dos anos 70, quando os clubes do interior realmente eram muito fortes, existia uma grande briga por títulos e resultados importantes entre essas equipes da capital e as equipes menores, mas hoje não há, né? A discrepância ela é gigantesca, é impossível cair no estadual, e o Santos, assim como no ano passado o Corinthians correu esse risco, e os dois similares pelas má gestões, estão, né, numa condição muito feia do que pode acontecer. O Corinthians se salvou, e se salvou bem, tanto é que foi até a final. O Santos já não tem mais a salvação de avançar ao mata-mata, então joga a vida dele, a sobrevivência, que de fato, repito, seria a maior vergonha da história de um clube grande brasileiro.